O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar esse culto cantando em comunhão, mas com alegria, no qual nós convidamos que toda a Irmandade possa cantar os hinos, meditar nas palavras dos hinos. Até porque, irmãos, o que é o ritual, a liturgia do culto? Por que nós cantamos hinos sacros nos cultos? Para que nós possamos ir entrando em comunhão com o Senhor. Porque nós não podemos chegar em um ambiente e já se conectar com aquela comunhão se você vem com as tuas tribulações, com as tuas perturbações. Então os hinos, os louvores, eles vão colocando a nossa mente, fazendo com que nós deixemos os nossos cotidianos, os nossos problemas e que fiquemos em comunhão. Todavia, se você não canta, você não entra nessa comunhão tão gostosa que é o culto. A oração, para orar nós precisamos estar em comunhão também, para agradecer, para pedir. Então os louvores é para isso. Nós, os irmãos, percebem que nos cultos nós pedimos sempre hinos clássicos, que são comuns a diversas linhas evangélicas, comum aos nossos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, aos nossos irmãos assembleianos. Se a letra não é exatamente igual, a melodia é, porque são hinos clássicos. E o motivo pelo qual assim fazemos é para levar comunhão a todos. Nosso objetivo não é que você deixe onde você está e passe a frequentar os cultos da CCA. É que você, nesse tempo que estamos vivendo, você possa participar de um culto que não te julga, que não te exclui e nem te faz você ficar só ali, mas participar de um culto que gere comunhão e que o Espírito Santo possa trabalhar na minha, na sua e nas nossas vidas. Sendo assim, que nós pedimos hinos que são conhecidos, para que haja comunhão entre todos. Somos a Congregação Cristã Apostólica, mas anunciamos Jesus Cristo. E o Senhor Jesus está acessível a todos em que nele crer. Em comunhão, cantemos o hino 5:7.
em comunhão, aguardando a oração, vamos cantar o hino 119. Glória a Deus, glória ao Senhor. Em comunhão, iremos buscar a face do Senhor em oração nesse momento. Desliga a tua mente de tudo aquilo que te traz angústia, que te traz aflição. Confesse as suas faltas ao Senhor nesse momento e clame pela misericórdia de nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que tem misericórdia. Nosso Deus é um Deus que ajunta e não espalha.
mas Ele conhece os nossos corações, conhece os nossos caminhos, conhece os nossos pensamentos. Confesse as tuas faltas, não para quem atende o culto, não para o teu pastor, não para o teu ancião. Confesse as tuas faltas nesse momento ao Senhor. E vamos juntos buscar a misericórdia de Deus e a guia do Espírito Santo sobre esse culto, e que o Senhor possa nos mandar a sua palavra também. Juntos, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos outra vez, Senhor, na Tua casa, de joelhos prostrados em ato de humilhação, rendendo-lhe graças pela grande sorte que coube a nós de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas. Olhando para as nossas obras, para os nossos pensamentos, Senhor, não temos dignidade de estarmos na Tua presença, de Te pedir, de Te invocar, porque nossos passos, Senhor, nem sempre são dignos. Na maior parte das vezes, Senhor eterno, andamos por caminhos errantes, seja por pensamentos ou por obras, e nós não temos, Senhor, outro caminho de chegar até a Ti, se não for pela Tua imensa misericórdia. Nós Te pedimos nessa oração, Senhor, perdoa as nossas faltas por amor do Teu nome, perdoa os nossos pensamentos que não Te agradam, perdoa, Senhor eterno, se de alguma maneira temos transgredido a Tua lei, e nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua misericórdia seja sobre nós, e que Tu possas, Senhor eterno, mudar a nossa mente, mudar os nossos caminhos, os nossos desejos, Senhor eterno, e nos conduzir para o centro da Tua vontade, para nos levar também, Senhor, para onde Tu requer de nós, e que possamos estar, Senhor eterno, sempre no caminho das Tuas bênçãos, e que ao final da nossa jornada, nós, nossa casa, nossa irmandade, possamos juntos herdar o direito da vida eterna. Pai santo e justo, apresentamos a necessidade do Teu povo que clama de dia, de noite, de madrugada, porque confia na Tua misericórdia. Nós Te pedimos, Senhor, toma nas Tuas mãos, pelo amor do Teu nome, toda aflição, toda enfermidade, todo lamento, toda lágrima, e coloca o Teu povo em liberdade pelo amor do Teu santo nome. Queira ser conosco, queira nos abençoar, que com a manifestação do Espírito Santo sobre nós, no decorrer desse culto, Senhor, e permita que possamos, Senhor, mais uma vez, receber um passo da Tua palavra. Isso tudo pedimos, Te agradecemos, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, nós estamos vivendo ainda um tempo de grande consternação social. Há um realinhamento de crescimento de casos da Covid-19, a qual nós convidamos a Irmandade que tenha cuidado redobrado, ou que mantenham os cuidados que você tinha desde o início dessa pandemia. Nós estamos sentindo que haverá um controle da sociedade, que haverá imunização de rebanho, haverá imunização de toda a população brasileira em pouco tempo, pelos esforços dos governos, seja que esfera for, federal, estadual, municipal. Mas enquanto isso não acontece, tomem muito cuidado, porque os casos estão aumentando novamente, porque houve o relaxamento da sociedade. O Senhor nos deu
livre-arbítrio para ir, para voltar, para entrar, para sair. O Senhor nos deu, irmãos, consciência. Então nós pedimos à Irmandade encarecidamente: não espere que um governante tão somente fale o que você deve ou não fazer, o que você deve e como deve ou não proceder. Se você não está imunizado, se a sua família não está imunizada, ou se você tomou uma dose, 2 doses, mas a sua família não está imunizada, mantenha os cuidados, irmãos. Não frequente lugares muito cheios, evite contato pessoal, evite aglomerações, não leve a mão à boca, aos olhos. Lave a mão com frequência, use máscara, álcool em gel. Usou transporte coletivo? Cuidado. Não use máscara, use óculos, não deixe que gotículas de saliva de outras pessoas chegue em você. Não precisa discutir política, não precisa acompanhar programação da TV Senado, da TV Câmara, dos jornais regionais. As pessoas vendem problema para deixar a gente parado em frente a um aparelho de televisão ou de internet, porque eles precisam vender anúncios. As pessoas vivem de vender anúncios nos meios de mídias tradicionais e também da internet. E você tem uma vida, você tem que cuidar da tua família. Então não fique prostrado com medo ou discutindo política, tão somente a respeito da Covid, faça a tua parte. Os cuidados de higiene, afastamento, não espere, irmãos. Se na tua casa tiver um poço e alguém colocar um poço na placa, não pule, poço fundo, você vai tomar cuidado. Se alguém tirar a placa, você vai continuar tomando cuidado para não cair no poço fundo. Você ainda está no meio da pandemia. Cuidado. Jovens de 20 anos com enfermidades severas, pessoas de meia idade, pessoas mais velhas sendo acometidas por essa tormenta que é esta enfermidade. Irmãos, vamos cuidar das nossas vidas e da vida das nossas famílias. É hipocrisia uma pessoa que se vacina e vive dissolutamente como se o problema não fosse mais com ela. O problema é também com você. Por uma questão de ordem social, de política pública, você pode ter sido agraciado com a vacinação precoce, mas a sua responsabilidade é de preservar a tua família. Muita atenção nessas coisas, irmãos. Também temos culto online todos os dias na Congregação Cristã Apostólica, de segunda a sábado, às 14 horas e às 20, aos domingos, às 10 da manhã, 14 e 18h30, e ao sábado também às 10 da manhã. Temos culto presencial. Temos culto presencial de domingo, 10 e 18h30, 14 horas terça-feira, 20 horas sábado, 10 horas da manhã. No sábado para as irmãs, 20 horas na quarta-feira. Temos culto em outras igrejas, hoje está presente conosco o irmão ancião em Santo Amaro, irmão Tiago, irmão Jean, ancião na Vila Carrão. Temos culto em Santo Amaro, quarta-feira, 15 horas, às 10 e às 15 da manhã, e domingo às 8 e às 10. E na Vila Carrão, aos sábados, 20 horas. Quarta e sábado, 19h30. O desejo nosso, dos irmãos que atendem, é que toda a Irmandade participe dos cultos presenciais,
mas nós não vamos forçar, porque estamos no meio de uma guerra. Preserve-se, cuide-se, não falta palavra para você. Independente de onde você viva, se você é de outro estado, de outra região, se tem CCA, se não tem, a tua igreja que você frequenta, muito cuidado. Não deixe de viver. Não fique prostrado com medo. Mas tenha cuidado, tenha zelo e responsabilidade. É o que nos cabe. Por essa parte, irmãos, eu acho que está bem. Não nos esqueçamos do atendimento dos necessitados, onde você estiver. Tem alguém precisando ser atendido. Se você pode contribuir numa igreja da CCA, numa igreja evangélica, numa paróquia, onde você souber que tem um trabalho social acontecendo e você pode contribuir, contribua. Vamos fazer a nossa parte como cristãos no atendimento dos necessitados. Há, como nunca houve, fome na terra. Tomemos atenção a isso e façamos a nossa parte. Tempos frios, as pessoas precisam de roupa, precisam de atendimento. Nunca é demais, sempre vai ser bem-vindo. E quando você oferecer, seja para que igreja for, temos muita necessidade na CCA. É verdade, mas temos irmãos em diversas partes do Brasil, temos que nos assistem, que são de outras igrejas. Onde você contribuir, de maneira voluntária, querendo retribuir à sociedade todo o bem que você alcançou das mãos do Senhor, por pouco que seja, que nunca venha faltar as bênçãos do Senhor na tua vida também. Também, amados irmãos, no demais, o Senhor dará a guia nos demais cultos que serão realizados. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em continuação a esse culto, irmãos, vamos cantar o hino 308 e o Senhor mandará a sua palavra.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Os irmãos têm a palavra? Vamos ler, irmãos. O Senhor tem nos mostrado no primeiro livro, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Iremos ler no capítulo 13. Nós, irmãos, anunciamos que o culto que é celebrado na CCA, os cultos online em especial, nós falamos por diversas vezes, somos até repetitivos, de que fazemos isso para anunciar o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, não para defender uma placa de igreja, não para tirar uma pessoa de uma igreja para ir para outra, para vir para a nossa. É levar a mensagem do Evangelho para toda criatura vivente. Todavia, irmãos, às vezes é bom também contarmos o que acontece nos nossos templos, no meio da nossa irmandade. Tem um testemunho do nosso irmão, já deve ter contado aqui, nosso irmão Tiago, que atendendo os cultos em Santo Amaro, ele, por diversas vezes, ele faz encontros com a irmandade para louvar ao Senhor, cantar louvores, buscar o Senhor em oração, em vigília, nas madrugadas. E um dia ele estava na igreja e apareceu duas senhoras de um convento vizinho, perguntando se elas poderiam frequentar também aqueles encontros. Perguntou se elas não seriam rechaçadas, discriminadas. Ele falou, não, de maneira alguma. Pelo contrário, as senhoras são muito bem-vindas. Elas falaram, porque é tão bonito, não é a mesma igreja, mas é tão bonito vocês buscando Deus, cantando os hinos, os louvores de vocês. Ela falou, não, vocês são muito bem-vindas. Porque os céus, irmãos, não é através da placa da tua igreja, é através de Jesus Cristo. E o Senhor pediu que nós ajuntássemos, não espalhássemos. Então essas coisas acontecem, é bom de vez em quando nós contarmos o que tem acontecido no meio de nós, porque é a missão que o Senhor nos deu. Se fosse para nós julgarmos, espalharmos, ter um pensamento de que só nós estamos certos, acho que o Senhor não teria nos despertado para uma nova obra. Então, nossa missão é expandir a mensagem de Jesus Cristo. Todos são bem-vindos. Buscamos não discriminar a tua fé, mas buscamos anunciar a salvação por Jesus Cristo. Esta é a nossa missão, irmãos. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê a graça de mantermos fiéis a esse propósito. Por esses dias, pedimos oração para uma família aqui de Alphaville, uma família católica, que estava passando por uma grande necessidade. Covid, o patriarca pegou Covid, precisando de transplante de rim paralisado. E eles, é uma família muito temente a Deus, de uma outra fé, e sentiram comunhão com os cultos da CCA e buscaram o milagre também
através dos cultos da nossa igreja. E alcançaram o que estavam procurando. E o Senhor exaltou a cabeça deles. E um dia, encontrando com a mãe, com a avó, com a matriarca, com a líder da família, ela veio agradecer pelas orações, pela campanha, porque o Senhor tinha dado a vitória. E eu perguntei para ela, mas a senhora não orou na tua igreja quando eu estava sequestrado lá no ano de 2006? A igreja da senhora não orou por uma situação assim? Ela falou, lembro, foi o seu caso, a tua família. Porque na época que eu passei por uma provação, irmãos, diversas igrejas oraram. Igreja Católica, os irmãos da Assembleia de Deus em Jandira, os irmãos de diversas igrejas, a comunidade judaica. E o Senhor ouviu as orações, o Senhor me deu a vitória. Eu falei, o que nós fizemos, nós retribuímos. A senhora orou por nós, nós oramos pela senhora e vamos juntos alcançar a salvação. Essa é a missão da CCA. Anunciar o Evangelho de Jesus. Anunciar que o Senhor, ainda que Ele tenha ido aos céus, deixou para nós o Espírito Santo Consolador. Anunciar que o Senhor deixou para nós o exemplo que devemos renunciar ao pecado, passando pelas águas do santo batismo. Anunciar que o Senhor deixou para nós que devemos celebrar a Santa Ceia em memória do sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Que Deus abençoe onde você estiver e seja sempre bem-vindo junto à Irmandade da CCA. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna. Caridade não é invejosa. Caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amados irmãos, querida Irmandade, uma carta escrita à Irmandade em Corinto, o apóstolo Paulo escreveu. A contextualização que precisamos entender deste ponto da história é que aquela
cidade era uma cidade muito próspera, era uma cidade rica, o entreposto comercial. Era rica em dinheiro, era rica em cultura, era rica em... Ela era multicultural e era rica também, irmãos, em pecado. Uma cidade promíscua, onde entrou a anunciação do Evangelho de Cristo, então chamado o Caminho, e houve também uma grande manifestação do Espírito Santo no meio daquele povo. Era uma igreja muito virtuosa, de muita profecia, de muita manifestação. Entretanto, irmãos, passado algum tempo, as coisas foram se mudando, a igreja foi esfriando. E o contexto deste texto, desse artigo, deste parágrafo, dessa carta, levado àquele povo, se faz atual para nós que estamos recebendo esse culto nesta noite. Amados irmãos, aqui o Senhor nos lembra que há tempos na nossa vida em que nós estamos muito virtuosos, em que nós participamos de muita roda de oração, de profecia. A nossa fé está sempre forte, fortalecida. Nós cremos no impossível. Mas há tempos na nossa vida, seja pela prova, seja pela idade, seja pela sua condição, porque muitos louvam ao Senhor com força, com firmeza, quando Ele tem força e firmeza, quando Ele tem condição. Mas quando Ele se enfraquece, Ele vai perdendo as forças que Ele tinha antes. Outros, por outro lado, são extremamente virtuosos no tempo da prova. São extremamente virtuosos no tempo em que não há outro meio de ele sobreviver se não for pela fé. E quando alcança dias melhores, ele se acomoda, ele se esfria e já não tem mais aquela virtude, não busca mais aquela comunhão, não se dá mais encontros onde as pessoas estão buscando a manifestação plena do Espírito Santo. E o Senhor despertou Paulo para escrever essa carta, nos lembrando que tudo isso é lícito. Tudo isso é factível que aconteça. Mas nós não podemos perder o fundamento que é a caridade. O que é a caridade, irmãos? Qual é o fundamento da caridade? Porque provas todos nós temos, tempos em que precisamos da manifestação do poder de Deus na nossa vida, todos nós passamos. Dias que se o Espírito Santo não aparece para mudar o curso da nossa história, nós desfaleceremos, a gente morre, sem que as palavras se cumpram na nossa vida. Mas há tempo em que tudo vai bem na nossa vida. E independente se você está embaixo ou em cima, independente se você está com muita fé nesse culto, se você está com muita virtude, ou se você está se rastejando, o Senhor nos lembra que precisamos ter sempre a caridade. Caridade, irmãos, da maneira apresentada, é termos a situação de seguirmos o caminho do bem,
de sermos pessoas agregadoras, não julgarmos, não julgar pelo costume, não julgar pela roupa, não julgar pela igreja que frequenta, não julgar, irmãos, pela maneira como corta o cabelo. Irmãos, a caridade é você ter a sua vida limpa de julgamentos, de preconceitos. Já falamos isso aqui anteriormente, a respeito de muitas linhas doutrinárias de igrejas que criam algumas restrições. Tem igrejas que, se a pessoa for pega com um copo de cachaça, ela está afastada da comunhão. Se ela for pega com uma bituca de cigarro, ela está afastada da comunhão da igreja. Outras igrejas, se você for pego tomando um copo de café, você está afastado da comunhão. Se você comer qualquer coisa que seja estimulante, seja chocolate, Coca-Cola, café, você estará afastado da comunhão. E tem igrejas que num dia frio, você chega para congregar, vai ter uma garrafa de café lá para receber a irmandade, uma garrafa de chá. Para uns é pecado, para outros é convidativo. Então nós vamos criando barreiras. O Senhor quer que afastemos de nós toda imundícia, toda bebedeira, todo vício, tudo aquilo que te vicia, que cria em você uma dependência. Isso te afasta da comunhão do Senhor. É exagero na bebida, é exagero na comida, é exagero no refrigerante, é exagero no YouTube, é exagero no Facebook, é exagero em falar mal dos outros, é exagero em adorar uma pessoa, é exagero em um líder, em um esporte. Tudo aquilo que te prostra, que te cria uma dependência, que você não vai à frente, você não caminha sem passar por aquele ritual, isso te afasta do Senhor e é repreensível pelo Senhor. Agora, o Senhor nos fala que devemos exercer a caridade. E a caridade, irmãos, se houver alguém em erro, com alguma perturbação, alguma coisa fora, a caridade é abraçar. A caridade é juntar e não é espalhar. Sabe Deus o porquê que Ele manda essa palavra? E sabe Deus o porquê que nos dá essa condução no curso desse culto, dessa exortação? Mas a palavra do Senhor hoje vem que tudo é possível. A tua fé vacilar, a sua esperança vacilar, a profecia que você tinha, que o Senhor te dava, você não ter mais. Um dom que está esquecido, que você já não exerce mais, você não manifesta mais na tua vida. Isso não te afastou, esse silêncio, essa acomodação não te afastou das mãos e dos cuidados do Senhor. O que nos afasta do Senhor é se não exercermos a caridade. É se ao invés do amor, nas nossas mãos, carregarmos uma arma que mata famílias, que corta da comunhão da igreja, que julga as pessoas como se fôssemos donos daquelas vidas. Ainda por esses dias, conversando com o servo de Deus, falamos sobre alguns líderes que incitam as pessoas a segui-los com uma vara muito dura do julgamento. Está escrito nas Escrituras, amados irmãos. O próprio Cristo deixou para os
para os discípulos que aquilo que for cortado na terra será cortado no céu. E isso nos dá autoridade, isso nos dá a condição de homens e mulheres julgar e afastar da comunhão pessoas da igreja, da família, do convívio. Entretanto, amados irmãos, o próprio Cristo, em outra parte da palavra, nos deixou escrito que, assim como nós julgarmos, dessa mesma forma, nós seremos julgados. E se nós falharmos de não conhecer a lei, se nós falharmos de pecarmos em pensamento, já estamos afastados da comunhão do Senhor. Então a nossa vida, de quem atende um culto, de quem preside um serviço, de quem lidera uma igreja, de quem está à frente de uma família, de quem é um líder social, de quem é um voluntário, a nossa missão é buscar juntar e pedir a Deus que, assim como nós queremos ser julgados, que o Senhor julgue a eles também. Misericórdia. Que o Senhor possa entrar na nossa vida com misericórdia, perdoando as nossas faltas, perdoando os nossos desvios, perdoando aquilo que falamos mal, mas que o Senhor possa ter misericórdia. O que é isso? A caridade, irmãos. Então Paulo anunciou aos irmãos em Corinto que, ok, aquela virtude já tinha passado. Isso são ciclos. Você pode ver que tem igrejas que são muito virtuosas e elas passam por um ciclo que parece que se acalma aquela virtude. Depois o Senhor permite que aquilo se renova novamente, porque tudo está nas mãos de Deus. Irmão, irmã, amigos que nos acompanham pela internet, independente da maneira como você esteja, o Senhor te aceita deste jeito. O Senhor conhece o íntimo dos nossos corações. Quando erramos por dolo, quando erramos por culpa, ou pelos caminhos tortuosos da nossa vida, que faz que nós tomemos decisões precipitadas, erradas, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que cuida. Ele tem projeto de vida eterna para as nossas vidas, para a vida da tua família, e não projeto de um dia. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós não seríamos dignos de sermos chamados filhos. Mas o Senhor tem misericórdia ontem, hoje, e ela se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Mas o que o Senhor quer de nós? Você pode ter perdido a sua força. Você pode já nem se reconhecer mais. Você olha no espelho, o que você vê não é o semblante de um cristão. Não é um semblante de uma pessoa cristã que possa dar testemunho da graça, que possa falar de Jesus Cristo. Muitas das vezes você está olhando no espelho e você já nem se reconhece mais. Nem você se reconhece, mas o Senhor nunca deixou de te conhecer, porque o Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães, desde que antes você fosse gerado, desde que antes fosse formados os ossos da tua existência, da tua vida, da tua pessoa no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha plano de salvação para você. Então, independente de como você esteja, queridos irmãos, irmãs, querida igreja, pode haver a perturbação que for, o Senhor te aceita como você está. O Senhor não mudou os planos dele na tua vida. Esteja atento, que o Senhor dará sinais de que essa palavra é fiel
e verdadeira na tua vida. Recebamos os conselhos do Senhor, exerçamos os conselhos do Senhor, que tenhamos em nossa boca, em nossa mente, o pleno exercício da caridade, que não sejamos juízes, mas que sejamos conciliadores. Assim como nós esperamos que o Senhor nos cuide de nós, nos julgue, que possamos exercer da mesma maneira com os nossos irmãos. E irmãos, os dons podem cessar, mas a palavra profética proferida na nossa vida, estas se cumprirão. Creia no Senhor, exerça a caridade e o Senhor estará contigo todos os dias da sua vida. Essa é a palavra, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em comunhão, agradecemos o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Bondoso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um culto que tu foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças nós te damos pelo amor, pela comunhão, por todo bom andamento que tu tem dado a graça de nós termos sentido na condução desse santo culto. Permita que a nossa querida Irmandade tenha recebido com a mesma comunhão, com a mesma paz, esse santo serviço de culto. E te somos gratos pelos hinos cantados, pela oração que tu tem dado à igreja, pelos conselhos e maiormente pela tua santa e bendita palavra. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, porque quantos de nós, passando pelo vale da sombra da morte, passando por dias terríveis, não nos sentimos dignos de clamar pela tua misericórdia, porque os nossos caminhos são errantes. Mas tu, Senhor eterno, tem mandado a tua palavra, falando que tu nos aceita da maneira como nós estamos. Por isso nós te invocamos nesse momento, Senhor, nós te clamamos. Venha ao nosso encontro pelo amor do teu nome, venha ao encontro daquele que te clama, venha ao encontro por quem nós temos chorado, venha ao encontro, Senhor, da nossa igreja, venha ao encontro da nossa irmandade, Senhor, que haja prosperidade no meio das famílias que nos acompanham, da nossa irmandade, Senhor, não que sejamos especiais, não que sejamos melhor do que alguém, mas, Senhor eterno, nós estamos invocando a tua misericórdia nas nossas vidas. Ouve a oração do teu povo, ouve, Senhor, o lamento do teu povo. Senhor eterno, entenda, Senhor eterno, que nós somos fracos, mas precisamos e confiamos em ti. Senhor, graças nós te damos, porque tu tem aberto essa porta, tu tem aberto essa esperança, tu tem aberto, Senhor eterno, essa revelação, mas nós temos, Senhor eterno, certeza que a nossa vida é guiada pela força do teu Santo Espírito sobre nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, aonde há enfermidade, coloca saúde pelo amor do teu santo nome. Onde há perturbação, coloca paz, Senhor. Onde há guerra, coloque conciliação pelo amor do teu santo nome. Não há, Senhor, não há um justo na terra, não há uma pessoa que possa proclamar que ela está 100% certa em alguma coisa. Sempre temos que conciliar, sempre temos que, Senhor eterno, entrar em entendimento com alguma coisa. Permita, ó Pai, que nunca venha faltar a caridade em nós para buscarmos conciliação com os nossos irmãos e buscarmos conciliação com toda a nossa irmandade. Permita, Senhor, que a Congregação Cristã Apostólica, as outras igrejas aqui representadas pelos teus filhos, pelas tuas filhas, possa exercer a caridade sobre todas as coisas, que haja a porta aberta, que haja a manifestação do teu amor na vida e nas igrejas, para que haja a conciliação, a reunião de um grande povo e que tu possa curar todas as feridas e todas as enfermidades. Na alma, na carne, na mente, Senhor, nós te clamamos, que seja um tempo de renovo no meio de nós, pelo amor do teu santo nome. Cumpra a tua palavra, manifesta o teu poder nas nossas vidas, pelo amor do teu santo nome, não porque nós mereçamos, mas pela tua infinita misericórdia em nós. Graças damos a ti em tudo,
pelo que pedimos, pelo que agradecemos, na certeza que alcançaremos os teus favores, não por nós, mas por Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 345. Aleluia. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desses cultos, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.